Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Geliane Rosa e esse é meu canal. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje eu vim contar a história de viagem. Foi uma amiga minha que me mandou essa história. Bom, essa minha amiga, ela gosta muito de viajar, muito, muito, muito mesmo. E para a viagem, ela é extremamente organizada. Ela vê antes dela viajar, ela planeja o roteiro, planeja, vê os lugares que ela quer ir, vê o valor, vê como que vai chegar. Ela é super planejada e gosta muito de viajar. Qualquer oportunidade que ela tem, ela está viajando. Então, um dos sonhos dela era conhecer o Rio de Janeiro. E assim ela se programou para ir para o Rio de Janeiro. Então pensa numa viagem que ela fez assim que foi incrível e que também foi muito desafiadora. Por quê? Ela se planejou quase um ano para ir para o Rio de Janeiro. Ia ser a primeira vez dela lá no Rio e ela estava radiante, porque ela sempre sonhou de um dia conhecer a cidade maravilhosa, ver o Cristo Redentor, passear ali na orla, sentir a energia, enfim, ela estava empolgadíssima. É, ela tirou as férias dela, ela com o esposo, planejou, fez cronograma, olhou todos os detalhes, o que tinha de museu, o que tinha de praia, cada cantinho inusitado que tinha para conhecer, além dos pontos postais. Pelo planejamento dela, assim, parecia que nada ia dar errado. Mas, como todos nós sabemos, a vida nem sempre segue aí o roteiro que planejamos. Bom, primeira coisa que ela foi, assim, quando estava próxima à viagem, foi ver a previsão do tempo, né? Nós aí, depois que passamos de uma certa idade, a primeira coisa que a gente olha realmente é a previsão do tempo. E vocês adivinham, só os 2 primeiros dias seriam de sol. O resto ia ficar nublado ou chuvoso. Aí ela teve que reorganizar os planos dela. Então ela decidiu que no segundo dia, né, porque no primeiro ali eles iam chegar já mais tarde e não daria tempo de ver todas as coisas. Então, no segundo dia, ela planejou que ia conhecer o Cristo Redentor. Quem não lembra, né, o Cristo Redentor aí, acho que é uma imagem que está na cabeça de qualquer brasileiro. É, quem não lembra aí do Renato Aragão, o Didi, né, na época dos Trapalhões, que foi lá pagar uma promessa e subiu, beijou, foi lá, beijou a mão do Cristo, né? Foi uma coisa bem assim, uma emoção. Então, no primeiro dia eles iam chegar e ela ia só conhecer ali os arredores, né, se situar ali, dar aquela olhadinha, aquela panorâmica assim no Rio de Janeiro. Então eles chegaram no Rio na segunda-feira à tarde e aquele impacto, né, gente? Que cidade maravilhosa, que cidade linda, faz jus a tudo que falo. Então ela andou por ali, sentiu a energia, imagine, né? Praia, aquela brisa marítima, aquele calor, aquele movimento das pessoas, tudo assim novo, vibrante. Ah, ela ficou muito feliz. Naquele dia não dava para fazer grandes passeios, mas já foi um gostinho assim do que estava por vir. Ela estava super animada para o dia seguinte. Na terça era um grande dia esperado, a aventura de subir o Cristo Redentor. Ela queria subir de trem, né? Que tem uma viagem que você vai de trem, que é uma viagem tradicional, mas infelizmente não tinha horário disponível. Então, ela teve que ir de van. Ela ficou meio com o pé atrás em ir de van, né? Mas acabou sendo legal. A van
parou lá em um mirante pelo caminho. Ai, a vista, meu Deus. Como diz, a vista era de perder de vista, né? Porque era maravilhosa. Era assim um cartão postal. Era tudo que ela via. E ela chegou, né? Enquanto mais ela chegou, viu Cristo Redentor, teve aquela grande emoção, no que ela nem conseguia assim dizer em palavras o quão maravilhoso e imponente é a estrutura do Cristo Redentor, né? Ela não é só uma estrutura ali de concreto e ferro, é algo que ultrapassa as barreiras assim das das nossas emoções. Enfim, então ela foi, conheceu Cristo, estava andando, estava tirando foto, e ela, um detalhe, ela ama fotos, e ela é aquela pessoa que ela gosta da foto na mão, assim, de imprimir, né? Antigamente a gente falava revelar as fotos. Então ela pega as fotos, tira muitas fotos, ela adora fotografia, e depois vai lá e imprime, enfim, as fotos, para ela ter sempre ali as fotos para olhar quando ela sentir vontade. Enfim, ela estava andando ali no mirante, aquela coisa, Rio de Janeiro, né? Ela estava devidamente calçada, com seu tênis, enfim. Mas, naquela empolgação, infelizmente, algo aconteceu. Eis que no caminho tinha um buraco. E a minha amiga enfiou o pé no buraco e torceu o pé. Embora ela estivesse de tênis e tudo mais, ela estava ali com as roupas adequadas para o passeio. Ela sentiu uma dor muito forte. Tipo assim, aquela dor que feia mesmo. Ah, mas você acha que ela desistiu? Não, ela não desistiu do passeio, não. Ela falou, eu tô aqui, eu vou conhecer cada canto. Não ia estragar o passeio dela. Continuou andando, tirando fotos, aproveitando cada segundo. Ela se descreve que foi dolorido, mas mágico ao mesmo tempo. E nos dias seguintes, né, depois que o pé esfria, porque naquele momento ali ela sentiu a dor, mas ainda estava quente, né? A gente sabe que a dor vem depois que o nosso corpo esfria. O tempo não ajudou, choveu bastante, ficou nublado, e ela teve que se virar com aquele tornozelo machucado. Enfim, minha gente, tava muita dor, mas mesmo assim, ela não deixou que essa dor estragasse o passeio dela. Só que o problema é que ela aí foi andando e forçando cada vez mais esse tornozelo, né? Enfim, ela conseguiu aproveitar muito o Rio de Janeiro, ela passeou, ela fez o que ela tinha programado, explorou o máximo possível, mesmo com desconforto. E ela diz que cada esforço valeu a pena, e ela estava vivendo ali uma experiência que ela planejou por tanto tempo. Ela só não planejou torcer o pé, né, gente, o tornozelo. E acabou a viagem, volta para casa, vai procurar ali um médico, né, porque, imagina, ela passou aí 3, 4 dias com dor. E lá no médico, aquela descoberta, né, que a minha amiga havia rompido todos os ligamentos do tornozelo direito. E ela teve que usar aquela bota, e por usar uma bota, né, que o pé ali fica em desnível, e ela também, né, não fez ali, ficou ali perambulando, andando, e acabou tendo aí um desgaste na outra perna, no quadril, né, e ainda ela sente essa dor. O tornozelo ficou sensível, ela tem dor no quadril, mas
E às vezes até dói, assim, impede dela fazer certas coisas. Mas ela diz que mesmo com essa dor, ela não se arrepende de nada. Por quê? Cada passo, cada vista, cada momento, cada esforço valeu muito a pena para ela. Para ela estar vivendo aquela experiência. Uma experiência que ela planejou por muito tempo. Então, para fechar aí, né, a reflexão, ela disse que essa viagem ensinou muito, que ela aprendeu que às vezes as coisas não saem como planejamos, e não saem mesmo, né, gente? Mas é importante a gente ter um plano, a gente ter um cronograma, porque se acontecer algum imprevisto, você também está preparado. Que a dor faz parte da história da gente, né? E mesmo com o obstáculo, a gente pode aproveitar a vida. E ela conseguiu aproveitar. Ela aprendeu sobre coragem, sobre determinação, sobre não deixar que pequenos, né, ou grandes problemas nos parem. Então, se você algum dia planejar uma viagem e algo der errado, lembre-se que cada desafio faz a história ficar mais inesquecível. Ela voltou sim com o tornozelo dolorido, ainda trata ainda essa torção, mas com a memória de uma aventura que ela vai levar até o fim da vida dela. E isso para ela vale mais do que qualquer passo sem dor que ela poderia ter dado. Essa foi a viagem da minha amiga para o Rio de Janeiro, que ela disse que foi intensa, dolorida, mas absolutamente inesquecível. Bom, gente, se você gosta desse tipo de história, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e se quiser mandar a sua história para eu contar, para eu estar recontando, dando voz à sua história, é só me mandar uma mensagem que eu passo meu e-mail e você pode estar aí ouvindo a sua história na minha voz, se você gostar. Muito obrigada, um abraço.